Olá, tudo bem? Bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal. Esse aqui é o Exercitando a Química com o professor Ricardo Marconato, que sou eu. E nesse canal eu resolvo exercícios de química, tá? A lista que eu vou resolver hoje está aí na descrição do vídeo, onde em cada um dos exercícios tem o tempo em que eu começo a resolver cada um. Então, dá uma olhadinha na lista, se você se interessar por algum desses exercícios, te dou a dica. Primeiro tenta fazer sozinho, e depois você vem conferir aqui a resposta de acordo com a minha visão. Beleza? Então, depois da vinheta, eu começo a resolver. Bom, vamos lá então resolver o exercício 1 da SpaceX, a MAN. Em uma aula prática de química, o professor forneceu a um grupo de alunos 100 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, concentração 1,25 mol vezes litro menos 1. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem o procedimento de diluição e transformassem essa solução inicial em uma solução final de concentração 0,05 mol vezes litro menos 1. Então, para obtenção dessa concentração final na diluição, o volume de água destilada que deve ser adicionado é D. Então, o exercício coloca aí algumas alternativas e a gente tem que proceder, então, à diluição de soluções para resolver essa questão. Na diluição de soluções, então, eu tenho a seguinte relação que pode ser usada nesse caso, né? Então, a concentração 1 vezes o volume 1 é igual a concentração 2 vezes o volume 2, tá? Então, eu tenho uma situação 1, que é antes da diluição, a solução concentrada, e a situação 2, quando a solução está diluída. Então, a concentração em mol por litro vezes o volume da solução em litro, né, é igual ao número de mols. Então, o número de mols aqui se mantém, né? Então, é o princípio da diluição. A quantidade em massa ou em mols do soluto se mantém, né, porque a diluição é apenas eu adicionar solvente. Então, aqui nós temos os dados da situação 1 e algum dado da situação 2. Vamos separar aqui as situações 1 e 2, então, né? Vou colocar do ladinho aqui. Na situação 1, eu tenho o quê? Que o meu volume 1 ele é de 100 ml e que eu tenho uma concentração 1 que ela é de 1,25 mol por litro. Tá? Eu tenho uma situação 2, onde eu tenho um volume 2 que o exercício não deu, até porque ele está perguntando uma parte desse volume, mas o volume 2 ele nada mais é do que o volume 1 mais o volume de solvente que eu vou adicionar. Por que eu coloquei volume de H2O? Porque o exercício falou para a gente que é uma solução aquosa, né? Então, o volume 2 é o volume 1 mais o volume da água. E a concentração 2, o exercício deu. Concentração 2, 0,05 mol por litro, né? Então, eu tenho aqui os dados da situação 1, os dados da situação 2. Então, aqui você poderia, né, na hora de substituir na fórmula, né, substituir o V2 por V1 mais volume de H2O. Eu não gosto de trabalhar desse jeito, então eu vou primeiro calcular o V2 e aí depois eu faço essa subtração aqui, porque vai ser o volume da água, então vai ser o volume 2 menos o que eu tinha lá na solução original, né? Então eu vou achar o V2 e depois eu vou jogar aqui e vou achar o volume da água, beleza? Mas aí você pode jogar, substituir aqui e fazer tudo junto, não tem problema nenhum. Então vamos lá, substituir agora. Concentração 1, 1,25, então 1,25 vezes volume 1, 100, igual à concentração 2, que é 0,05 vezes o volume 2. Como eu falei, aqui ó, eu vou deixar volume 2 e depois vou fazer o cálculo do volume de água. Se você quisesse substituir volume 2 por V1 mais H2O, tranquilo, colocava entre parênteses aqui e ia chegar no resultado do mesmo jeito. Mas vamos seguir desse jeito então. 0,05 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então 1,25 vezes 100 dividido por 0,05, isso aqui é igual ao meu volume 2, tá? Então, quanto que vai dar essa conta aqui, né? Então, eu não vou fazer ela em detalhes. Se você tiver dificuldade aí, você coloca nos comentários e eu te apoio aí a como sair dessa estrutura aqui, 1,25 vezes 100 dividido por 0,05, e chegar na resposta correta, que é 2.500, tá? Se você tem dificuldade com a matemática aí, então me avisa
que a gente te ajuda aí, tá? Mas aqui é só você fazer a multiplicação, né? Isso aqui vai dar 125 dividido por 0,05 dá 2.500, tá? Meu volume 2, então, vou só inverter aqui, porque eu não gosto de que ele fique desse jeito. Meu volume 2 é de 2.500 ml, beleza? Só que não é a resposta. E ainda o autor da questão foi camarada, ele não colocou 2.500 aqui, né? Se eu fosse o autor da questão, eu ia colocar na letra A 2.500, né? Então aqui, para quem está desatento, se tivesse ali, poderia errar. É o volume 2. Quem é o volume 2? Então, ó, o volume 2, ele é igual ao volume 1 mais o volume de H2O. Então o que eu achei foi o volume 2. O que eu estou perguntando, o que o exercício está pedindo é o volume da água. Então aqui eu vou só trabalhar nessa equação aqui para a gente ver como que é um menos o outro, né? Porque eu vou pegar esse volume 1, eu vou jogar para cá, vai ser V2 menos V1. Então o volume da água, eu vou só inverter aqui, né? Colocar a incógnita no primeiro membro. Então o volume da água que eu quero saber nada mais é do que o volume 2 menos o volume inicial, que é o volume 1. Então o meu volume de água, né? De cabeça já dá para a gente saber, mas vai ser 2.500 menos volume 1, que é 100. O volume de água, então, ele é igual a 2.400 ml. Beleza? Então, essa é uma forma de resolver, tá? Onde eu primeiro achei o volume 2 e depois substituí aqui a diferença e achei o volume de solvente adicionado, tá? Essa segunda parte que você poderia fazer de cabeça, né? Se você tem facilidade aí e percebe que o volume da água é a diferença, né? Entre o volume 1 e o volume total, né? Então aqui, letra A, 2.400 ml. Então esse exercício aí dessa lista é o mais simplesinho, mais facinho, né? Vamos para o próximo aí que complica um pouquinho mais. Vamos lá, exercício 2 na tela. O DESC 2016, para limpeza de superfícies, né, como concreto, tijolo, dentre outras, geralmente é utilizado um produto com o nome comercial de ácido muriático, né, que é o nosso ácido clorídrico. Né? A substância ativa é o ácido clorídrico, um ácido forte, corrosivo, tóxico. Né? O volume de HCl em mililitros, que deve ser utilizado para preparar 50 ml de HCl 3 mol por litro, a partir da solução concentrada com densidade de 1,18 gramas por centímetro cúbico e 37% massa-volume, é aproximadamente, tem as opções aí. Então eu tenho uma diluição de soluções, onde a minha situação 2, então vamos colocar aqui, ó, situação 1, situação 2, né? Eu tenho aqui, ó, um volume 2 de 50 ml, eu quero preparar, né, por meio da diluição, um volume de 50 ml, de uma concentração 3 mol por litro. Então eu tenho aqui concentração 2, que é igual a 3 mol por litro. Mas, né, aí o exercício me pergunta o volume que eu vou precisar pegar da solução concentrada para fazer essa diluição, só que ele não me dá a concentração em mol por litro. Né? Ele me pede uma concentração em mol por litro, ele fala, né, que a minha solução final vai ter uma concentração em mol por litro, mas ele não me dá a concentração inicial em mol por litro. Ele dá, no lugar disso, duas outras informações, né? 1,18 gramas por centímetro cúbico e 37% massa-massa, tá? O que é 37% massa-massa? Essa informação aqui, ó, é o título em percentagem, né? Aí expressa em percentagem o quanto que eu tenho de soluto na massa da solução, tá? Então, não é 1,18 gramas de HCl por centímetro cúbico, né? É uma parte apenas disso. Então, para a gente poder fazer esse cálculo, né? Então, eu tenho, para a gente poder descobrir aqui esse volume 1, tá? Que é o que está sendo perguntado, eu tenho que saber essa concentração 1 em mol por litro, que a gente não sabe qual é, porque o exercício não forneceu. Então, como que a gente calcula, né, concentração em mol por litro? Uma das formas seria número de mols por volume, tá? Só que como aqui, ó, ele está dando massa, né, porcentagem de massa-massa, densidade, a gente pode usar essa outra relação aqui, ó. A concentração é a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume, tá? Então, se eu tiver a massa em gramas, a massa molar
gramas por mol e o volume em litros, tá? Eu vou ter como calcular a concentração em mol por litro. Bom, o volume, a gente, nesse caso aqui, vai ter que atribuir um determinado volume. Tá? A gente vai escolher, se eu pegar 10 ml ali, então qual vai ser a concentração em 10 ml? Eu consigo calcular. A massa molar do HCl, né, é de 36,5. O exercício não forneceu isso aqui, mas sem dúvida nesse vestibular aí tinha lá uma tabela periódica que você poderia consultar que o hidrogênio vale 1 de massa e o cloro 35,5. Aproximadamente, 35, 45, então 35,5. Então o HCl, a massa molar dele é 36,5. Então a gente tem a massa molar, o volume, a gente vai escolher qual é o volume, e nesse volume, uma vez que a gente escolheu, como a gente tem o percentual de massa e a densidade, a gente descobre qual é a massa de HCl que eu vou ter naquele volume que eu escolhi. Então eu, para facilitar, escolho o volume de 1 ml, né? Porque aqui eu tenho 1,18 gramas por centímetro cúbico, então centímetro cúbico é a mesma coisa que ml, mesmo volume, né, que 1 ml. Então eu consigo saber aqui, ó, né, quando eu tenho 1,18 gramas, né, em cada ml, se eu assumir que esse volume é o ml, eu tenho que descobrir dessa massa aqui, da solução do ácido muriático, quanto disso aqui que é HCl. Então esse 1,18 gramas, ele é da solução, ele é do meu 100%. Então esse 1,18 gramas, ele é 100%, ele é da minha solução. Quanto de ácido efetivamente eu tenho aqui? Apenas 37%. Tá? Então, primeiro passo aqui, para eu poder calcular, para eu poder chegar nessa massa que eu vou usar no volume de 1 ml. Eu pego a massa que está em 1 ml, tá? Você poderia aqui escolher 100 ml e tal, só que você teria que multiplicar, tá? Então, por isso que eu escolho 1 ml, porque eu pego exatamente aqui o mesmo valor e faço o cálculo a partir dele. Então, 1,18 gramas, 100%, 37, que é o que equivale ao ácido X, tá? Se você fizer esses cálculos aí, você vai encontrar o valor de 0,4366 gramas, tá? Então, desse valor de 1,18 gramas do ácido muriático, que é a solução de ácido clorídrico, dessa massa aqui, apenas 0,4366 gramas equivale realmente ao HCl, tá? Então eu tenho essa massa de HCl em 1 ml, né? Então aqui, ó, em 1 ml de solução. Por que em 1 ml? Porque eu peguei 1,18 gramas, que é quanto eu tenho em cada centímetro cúbico. Com isso, eu consigo vir aqui para essa fórmula, ó, e fazer o cálculo da concentração, tá? Então a minha concentração vai ser o quê? A massa de 0,4366 dividido pela massa molar. Como eu falei, a massa molar do HCl vai ser 1 do H, né, mais 35,5 do Cl, que vai dar 36,5. Esse 1 e 35,5 estaria fornecido, né, pela questão ou numa tabela periódica lá na prova. Então aqui 36,5 vezes o volume que é 1 ml. Só que aqui eu tenho que colocar em litro, tá? Então 1 ml em litro, 0,0, só dividir por 1000, 0,001, tá? Litros. Se você fizer esse cálculo aí, com algumas aproximações, né, você vai ter 12 mol por litro, tá? Então esse cálculo aqui você pode aproximar aí para 12 mol por litro, tá? Então esse 12 mol por litro, ele é esse valor aqui, ó, 12 mol por litro, tá? Então agora eu já tenho, né, aquela situação onde eu posso usar aqui, né, aquela relaçãozinha, concentração 1 vezes volume 1 é igual a concentração 2 vezes o volume 2. Só substituir valores, né? Concentração 1 a gente acabou de encontrar, 12, vezes o volume 1, que é o que o exercício está perguntando. Concentração 2, eu tinha que colocar 3 aqui já, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui, fazer de novo aqui do lado.
E vamos lá, 12 vezes volume 1 é igual a concentração 2, que é 3, tá? Vezes o volume 2, que é 50. Então eu tenho aqui que o meu volume 1 vai ser 3 vezes 50, dá 150, dividido por 12. Então se eu pegar 150 e dividir por 12, isso aqui vai dar 12,5 ml. Tá? Então 12,5 ml. Isso dá aqui letra B. Tá? Então recapitulando aqui, o que a gente fez? Diluição de soluções, onde eu estou querendo encontrar o volume, mas o exercício não deu diretamente a concentração em mol por litro. Né? Pediu lá no final, né, que a concentração tinha que ser em mol por litro, e aqui ele não deu em mol por litro. Então um dos caminhos a se fazer é a gente calcular essa concentração. E o que nos foi dado para isso? Densidade e título. Tá? Então o título eu uso aqui para verificar quanto eu tenho do meu soluto na massa ali da minha solução, e para isso você pode optar, você vai ter que escolher um volume de solução. Eu escolhi 1 ml, você poderia escolher 100, 1 litro, né, 1000 ml, algo que te facilitasse aí os cálculos, mas você tem que fixar então um volume e calcular a concentração para esse volume que você fixou. Nesse volume de 1 ml eu descobri que eu tinha determinada massa de HCl, tenho que ter aqui a minha massa molar da substância, e eu consigo achar então o valor de concentração para depois vir aqui e aplicar na diluição. Beleza? Espero que não tenha ficado tão confuso. Se ficou alguma dúvida aí, né, você avisa. Então essa parte aqui, ela é a parte final, né? Tudo bem? Então eu acho que dá para ir para o próximo. Bom, vamos lá então, exercício 3 aqui agora. Diz o seguinte, né? O plasma sanguíneo apresenta uma pressão osmótica bem definida e igual a de líquidos presentes no interior de uma célula, que em meio isotônico não corre o risco de murchar ou estourar. Uma embalagem de solução aquosa de cloreto de sódio de concentração 30 mg por ml, utilizada como descongestionante nasal, informa que a solução é hipertônica e não deve ser usada em inaloterapia. Outra solução aquosa de cloreto de sódio, entretanto, soro fisiológico, de concentração 0,9%, equivalente à massa do soluto em gramas em 100 ml de solução, é isotônica ao plasma sanguíneo. Considerando essa informação e os conhecimentos sobre soluções, né, o exercício pede que se determine o volume da água destilada, que deve ser adicionado a 60 ml da solução hipertônica para torná-la isotônica, como o soro fisiológico, e justificando a resposta. Então, dessa questão aqui, a gente tem uma diluição de soluções que envolve, né, o título em percentual, mas um título massa-volume, e a concentração dada inicialmente foi miligrama por ml. Então, uma concentração de um estilo... Essa aqui é uma concentração comum, inclusive, né, porque eu posso cortar esse mili aqui com esse aqui e fica grama por litro. Então, eu tenho ali concentração comum, uma concentração massa-volume, e o título que também está em massa-volume. Então, só para a gente poder fazer o cálculo usando aquela relaçãozinha, né, concentração 1, volume 1 vezes igual a concentração 2, volume 2, vamos alinhar as duas. Tá? E para isso, estou saindo aqui do enquadramento. Para isso, vamos colocar aqui o que significa esse 0,9%. Né? Então, esse título aqui, vamos colocar assim, título em percentual do soro ser 0,9%, significa que eu tenho, então, como ele é em gramas por 100 ml, como foi dito aqui, ó, equivalente à massa do soluto em gramas em 100 ml da solução. Então, é 0,9 gramas por 100 ml. Tá? Então, esse 0,9% significa 0,9 em 100. Então, eu posso pegar, né, grama por ml, ó, e pegar esse 30 mg por ml e representar ele em grama por ml. Tá? Por 100 ml no caso aqui, né? Porque aí vai ser o percentual. E aí eu vou ter também um título em percentual aqui. Como que eu vou fazer isso aqui? Tá? Então a minha concentração aqui, eu vou colocar hiper, né? Que é a concentração da minha solução inicial hipertônica. Ela é 30 miligramas por ml. Beleza. Como é que eu vou fazer isso aqui ficar 100? Então eu vou multiplicar por 100. Tá?
Só que eu vou multiplicar por 100 em cima e por 100 embaixo, né? Para não ter diferença aqui. Então, vai ser 30 vezes 100, 3.000, né? E 100 vezes 1, 100. Então, vai ser 3.000 miligramas por 100 ml, tá? Só que eu preciso de grama por ml, né? Não miligrama. 3.000 miligramas equivale a 3 gramas, tá? Então, aqui eu tenho 3 gramas para 100 ml, tá? Então, essa é uma forma de chegar, né? 3 gramas para 100 ml. Ok. Se eu tenho 3 gramas para 100 ml, então a massa em gramas pela quantidade em ml equivale a eu ter 3%, tá? Então, eu cheguei ao meu título ali, massa-volume, nessa mesma relação aqui, ó, gramas do soluto em 100 ml de solução. Gramas do soluto em 100 ml de solução. Se é grama por 100 ml, eu pego e divido aqui, né? Vai dar o percentual, vezes 100 dá o percentual. Então, 3%, como está aqui, 0,9 é 0,9 em 100, 3% é 3 em 100, beleza? Então, eu tenho aí, então, agora a mesma concentração. Esse aqui é o meu título em percentual para essa minha solução hipertônica, né? Feito isso, então, o que eu posso fazer? Eu vou colocar aqui, né, o meu título em percentual 1 vezes o meu volume 1 é igual ao meu título percentual 2 vezes o meu volume 2. Então, observe que essa relaçãozinha aqui, ela é bem versátil, né? Eu posso usar várias concentrações que vai dar certo, né? Embora assim, você pensar, mas o título, eu não tenho, né? O título é massa por massa, né? Só que aqui eu tenho, então, volume e dá certo do mesmo jeito, tá? Você pode usar essa relação aí que ela vai dar certo. Aqui, então, título 1, né, minha solução concentrada é de 3%, vezes o meu volume 1. Qual é o volume, né, que eu tenho da solução? O volume de 60 ml, porque ele fala aqui, ó, né, o volume de água destilada a ser adicionado a 60 ml de solução. Então, o meu volume 1 é 60, tá? Igual a o meu título 2 é o 0,9, que é a concentração que eu quero deixar, vezes o meu volume 2. Aqui da mesma forma, né? O que é esse volume 2 aqui? Esse volume 2, da mesma forma que o primeiro exercício, né? Esse volume 2 é a soma do volume 1 mais o volume de solvente, tá? Mas eu vou igualmente calcular primeiro esse aqui e depois calcular o volume do solvente. Então aqui eu tenho 3 vezes 60, 180, igual a... Já vou passar esse 0,9 para lá, ó. Então, multipliquei aqui, 180, 0,9 está multiplicando, passo para cá dividindo, dividido por 0,9. Isso aqui vai me dar um volume 2, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 180 dividido por 0,9. Isso aqui, ó, eu vou já colocar volume 2, isso aqui vai me dar um volume de 200 ml, tá? Então, o meu volume final de solução vai ser 200 ml. Mas o que é o meu volume 2, tá? O meu volume 2, ele é a soma do volume 1, que é o que eu pego da solução original, mais o volume de solvente, que nesse caso é a água. Então, como é que eu encontro o meu volume de água, né? O meu volume de solvente, ele vai ser a diferença entre o meu volume 2 e o meu volume 1, tá? Então, o volume de água, ele vai ser 200 menos 60. 200 que eu encontrei aqui, tá? E os 60 que o exercício me deu. Então, o meu volume de H2O é igual a 140 ml, tá? Então, eu preciso de 140 ml para adicionar a 60 ml daquela solução 30 mg por litro, que está hipertônica, para fazê-la chegar na concentração de 0,9% massa-volume que tem no soro fisiológico. Tá? Então, essa é uma das formas aí de fazer. Tá? Então, recapitulando aqui antes da gente fechar, 0,9% do soro significa 0,9 gramas em 100 ml. Então, para a gente poder utilizar esta relação aqui, né, título em percentual vezes volume, eu, então, fiz aqui, encontrei essa mesma relação para a minha solução hipertônica
e aí desenvolvi, chegamos aí no resultado, beleza? Então essa é uma das formas de fazer que dá certo, né? Embora isso aqui seja pouco ortodoxo, vamos chamar assim, tá? Funciona, tá? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Se ficou dúvida, deixa um comentário aí. E se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha. E se você acha que alguém pode se beneficiar, divulga aí para os seus conhecidos, beleza? Obrigado e até a próxima.